importante você marcar aí na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Paulo está dando um conselho a Timóteo. E eu vou estar falando desse livro aqui, ó. E eu vou falar de algo que está acontecendo muito grave no país hoje, no meio religioso, no meio dos pregadores, tá bom? Aqueles que estão querendo ser líderes ou são líderes, amém? Os influenciadores digitais, religiosos, gospels, messiânicos e no grego, tá bom? Mas preste atenção no versículo. Tenha cuidado de ti e da doutrina, didascalia, ensino, instrução, tá? Ensino e instrução. Então, tenha cuidado de ti e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvar, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, aí Paulo vai dizer aqui, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e o ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, que foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos e do presbitério. O presbitério estava ali, Deus revelou, chamou Timóteo para essa missão, tá? Medita nessas coisas, nela ser diligente, para que teu progresso a todos seja manifesto. E aqui no verso 16, há algo importante. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tenha cuidado de ti mesmo, vigilância, preste atenção em você mesmo, tome cuidado contigo mesmo, tenha atenção. E da doutrina, continua nesses deveres, que ele disse textos anteriores. Porquanto fazendo essas coisas, fazendo assim, salvará a ti mesmo e os que te ouvem. Qual é a questão? Paulo está instruindo ele que ele tem que tomar cuidado com ele mesmo, precisa se aplicar ao ensino, se aplicar à leitura, está envolvido nesses deveres, porque isso salva ele e os que ouvem a ele. E aqui está um ponto. Eu preciso aprender para mim mesmo, porque aquilo que eu aprendo, isso eu posso ensinar. Primeira preocupação, de ti mesmo. Você está buscando salvação. Então você aprende para você sair da ignorância e poder sair daquilo que desagrada a Deus para agradar. Se você não se preocupa com você mesmo, é evidente que você não vai se preocupar com os teus ouvintes. E aqui está a questão. Os falsos profetas não estão nem aí para eles mesmos. Eu não estou nem aí se eles vão passar a eternidade no lago de fogo, se eles vão para o inferno, sabe? Se eles vão morar com Satanás. Eu não estou nem aí. Importa é encher o ventre, andar de carro importado, fica tranquilo. Eles não estão nem aí para eles mesmos, vai se preocupar com quem está ouvindo eles. Então aqui tá a questão quem fala de salvação se preocupa com a própria salvação. Se o pregador for pro buraco, quem segue o que ele fala também vai. Então, querendo ou não, o pregador tem uma responsabilidade sobre o coro dele muito grande. Então, não é moda ser pastor. Se tem pessoas que acham que é bonitinho, o problema é deles. É bonitinho andar com título. Você acha bonitinho? Você não sabe a responsabilidade de cada palavra que é dita. Teremos que dar conta. Cada palavra que ensinamos. Amém? Então, tome cuidado com certas pregações. Que se pega uma linha e quer se aplicar dela de forma generalizada. E não se pode aplicar a leitura assim. E a maioria de algumas mensagens que estão nos púlpitos de algumas igrejas, ou da maioria, são textos que são usados e espiritualizados. Como assim, Felipe? Conforme eu coloquei aqui o áudio.
Eu já fiz isso na minha ignorância. Por isso estou aqui humildemente dizendo que eu errei na época que eu estava na igreja. Mas como você está ali no sistema, você acaba aprendendo como o sistema ensina. Hoje não. Hoje eu preciso ler o texto e aplicar na minha vida. Eu vou dar um exemplo. Saul, o rei Saul, pecou. Samuel intercedendo, chegou um momento que Deus disse assim: Samuel, não interceda mais. Eu não te ouvirei. Você já leu isso? Eu não vou ouvir você mais. Quando Moisés, ele não santifica o nome do Eterno, quando os israelitas que estavam com sede, Moisés acabou falando algumas palavras que não agradou o Eterno. E Moisés pediu perdão a Deus. Deixa eu entrar na terra prometida. E Deus falou: chega. Não vou te ouvir mais. Você não vai entrar. E ponto. E mostrou ele do alto. Acabou. Finito. Você está entendendo o negócio? Não é porque Deus perdoa Davi que ele vai te perdoar. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter. E o contexto ali fala de perdão. Você já ouviu isso? Êxodo, lá no capítulo 3, o Eterno falando para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter. Vou me compadecer de quem eu vou me compadecer. O Eterno está querendo dizer o seguinte: é eu que decido se eu perdoo ou se eu não perdoo. Se eu abato ou se eu exalto. Deus pode perdoar o pecador 50 vezes e não perdoar o outro. Isso não está na nossa competência, o juiz é ele. Então, não adianta pegar textos e tentar espiritualizar. Algumas campanhas são baseadas nisso. Mas isso tudo é por quê? Porque estão pegando o texto e interpretando da forma errada. E aqui está o perigo das interpretações. Estão pegando textos e estão tentando aplicar para pessoas. Um texto que, por exemplo, foi para Davi ou para Josué, um caso isolado, e quer aplicar, dizendo: Deus vai fazer na tua vida o que fez na vida de fulano. Quem te disse? Nem todos foram rei de Israel. Nem todos saíram de trás do rebanho, como Davi. Um ponto. Conhecimento histórico, conhecimento cultural é importante. Conhecimento da língua e o cultural é muito importante quando se aplica a textos muito antigos também. Mas vamos lá, eu vou dar um exemplo muito simples e claro. Eu vou usar aqui uma expressão idiomática, tá? E vou usar uma expressão que é antiga. Por exemplo, e Deus endureceu o coração de Faraó. Você já ouviu essa frase? Eu estava analisando essa questão e estava vendo um vídeo de uma israelense falando, estava no museu lá de Israel e estava explicando esse texto. Eu achei bem relevante trazer também essa expressão idiomática. Existem muitas expressões na Bíblia. Tá? Por exemplo, eu estou com saudade da minha filha, Cássia. Ela está morando em outra cidade. E eu digo: vou matar a saudade da Cássia. Vou matar a saudade. Agora, vamos passar 2000 anos. Como a pessoa vai ler esse texto daqui 2000 anos? Felipe vai matar a saudade da Cássia. Isso é uma expressão idiomática. Como se traduz isso, se eu não conhecer o significado? Segundo ponto. Coração pesado de Faraó. Qual é o sentido original? Existe uma expressão idiomática que pode significar que Deus ele permitiu que Faraó continuasse na sua incredulidade e na sua teimosia. Esse é um sentido. Mas existe um outro sentido que eu estava vendo, que é justamente esse que eu citei, a israelense. Na cultura egípcia, Faraó, tá, ele morria e o coração dele, quando ia para o mundo dos mortos,
era pesado uma balança. Se o coração dele fosse pesado, ele não entrava na eternidade. Olha a questão cultural. Olha a questão. E aí você pega, o faraó tinha essa cultura egípcia. Que quando ele morresse, se o coração dele fosse pesado, ele não entraria lá na eternidade. E quando Deus disse que o coração de Faraó estava pesado, Deus está dizendo para Faraó que ele não vai entrar na eternidade, ele não será salvo. Essa é uma explicação. Agora, como que eu consigo interpretar essa segunda interpretação? Conhecendo a cultura egípcia. Nesse sentido. Como que eu posso entender o que é coração pesado se eu não conheço o que o faraó entende, ou pensa, ou conjectura? Eu não vou conseguir entender esse texto que tem 3.500 anos. Então as pessoas hoje, não basta você ter uma Bíblia, meu irmão. Você precisa de informações históricas e culturais. Quando se trata do casamento, você precisa entender fases do casamento. Promessa, desposar e bodas. Quando Yeshua falou que vai nas bodas do cordeiro, o que você entende de bodas do cordeiro? Você tem que entender a cultura judaica da época. Senão você não vai entender o que é. Muito mais no mundo de hoje. Casar virgem hoje é comum? Na Bíblia, sim. A mulher casava-se virgem, por isso tem bodas. Não tem bodas para mulher que não é virgem. Não sei se você sabe disso. Se a mulher não é virgem, não faz sentido nenhum bodas. Bodas é a conclusão do matrimônio, visto que a moça está morando na casa do pai ainda, o seu futuro marido, que já é considerado marido, só ainda não tiveram uma união carnal, ele está buscando recursos. Quando ele voltar, ele já pagou o dote, evidentemente. Quando ele voltar, vai ser feito as bodas. Esse é o processo do casamento. Promessa, desposar e bodas. Você precisa entender essa cultura.